Em 5 segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma semana de isolamento social está indo embora e continuamos aqui firmes e fortes com você, ouvinte internauta, com as informações precisas e seguras na área da Previdência Social. Os benefícios sociais, os direitos previdenciários, os caminhos da aposentadoria. Fique por dentro dos acontecimentos e tire a sua dúvida na área da Previdência Social. Hoje, mais uma vez, com o professor Rafael Castelo Branco. E logo na abertura das portas aqui do Alerta Geral, você já tem o número para ligar. O nosso WhatsApp é 085-99273-4353. Mande o seu recado, diga em que cidade se encontra. A primeira dúvida vem da dona Cosma em Capistrano. Gostaria de saber se meu filho tem direito a um auxílio-doença. Ele tem a síndrome de hipogonadismo. É uma disfunção hormonal com reflexo no paladar. Ela diz que paga o sindicato há 18 anos e o filho tem 20 anos de idade. Qual a explicação e esclarecimento para a dona Cosma em Capistrano? Professor Rafael Castelo Branco, mais uma vez, bem-vindo ao Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia, Lucinha, bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer, Luzenor, a gente participar dessa roda, né, de direito previdenciário semanalmente. Bom, o que ocorre? No caso em específico, para que ele possa ter acesso a um benefício previdenciário, no caso o auxílio-doença, por exemplo, ele tem que necessariamente estar na qualidade segurada. Então, as contribuições que a senhora tem feito, elas têm contados para o seu histórico previdenciário e não para o histórico previdenciário no caso do seu filho. Então, caso ele não tenha contribuições no seu histórico, não esteja realmente na qualidade de segurado, o único benefício que ele poderia ter acesso seria realmente um BPC, um benefício de prestação continuada, mas que eventualmente ele precisaria, além de comprovar o requisito, por exemplo, da deficiência, comprovar, no caso, também o preenchimento do requisito de renda. Raimundo em Calcaia, tenho 62 anos de idade, sou caminhoneiro e 25 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Olá, Raimundo, no seu caso em particular, você já tem um bom tempo de contribuição, você precisa aguardar chegar realmente à idade mínima, conforme a reforma da Previdência, que é a idade de 65 anos, para que tenha direito realmente a uma aposentadoria. Vamos à região da Serra Grande, dona Terezinha. Tenho 63 anos de idade e nunca contribuí. Posso me aposentar? Drama aqui, professor Rafael, com 63 anos de idade e sem contribuição para a Previdência Social. Como ela não contribuir, daqui a 2 anos tem direito a outro benefício. As explicações com o professor Rafael Castelo Branco. Realmente, Luzenor, pelo fato de nunca ter contribuído, o benefício que ela poderá ter acesso quando completar os 65 anos é o BPC, é um benefício de prestação continuada. Ela, como idosa, com mais de 65 anos, ela tendo o preenchimento do requisito de renda, que é até um quarto de salário mínimo por pessoa, ela poderá sim fazer seu cadastramento e receber esse benefício, que não é um benefício de aposentadoria, mas que é um benefício em que mensalmente ela receberá o valor de um salário mínimo. Nira Rodrigues, coloquei minha aposentadoria e tenho carência desde 1999, mas meu benefício foi indeferido porque o INSS alegou que só tenho carência de 2012 até 2019. O que devo fazer? Bom, Nívia, no seu caso em particular, como há uma discordância quanto ao período, né, de que eventualmente você teve contribuições registradas, você pode, eventualmente, se ainda estiver no prazo de 30 dias, apresentar um recurso no âmbito administrativo, ou, caso já tenha passado desse prazo, realmente por meio de um profissional, um advogado ou defensor público da sua região, via ingressar realmente com ação judicial para tentar comprovar que essas contribuições elas deveriam estar constando desde o início, no caso desde 99, como você mencionou na pergunta.
Raimundo Nonato, sou funcionário da Prefeitura de Canindé e tenho regime próprio, tenho 62 anos de idade e 20 anos de trabalho. Já posso pedir minha aposentadoria? Pode ou não pode, professor Rafael? Bom, nesse caso realmente tem que aguardar a idade mínima, né? Porque por conta da reforma da Previdência, realmente tanto o regime geral como, no caso, os regimes próprios, aplica-se no caso a regra da idade mínima, que no caso do homem, a idade mínima de 65 anos, tendo em vista que ele não tinha implementado as condições de aposentadoria anteriores à aprovação da reforma. Lourdes, no interior do Ceará, gostaria de saber se já posso me aposentar. Sou professora na região da Ibiapaba e tenho 56 anos de idade, sou contribuinte desde 1997. Primeiro ponto é verificar se no seu município você está contribuindo para um regime geral, né, no caso para o INSS, ou se para o regime próprio, né, em que você estaria submetido às regras próprias aí do seu município, né? Mas em sendo no regime geral, a mulher, ela se aposenta após a reforma da Previdência com 62 anos de idade, né, tendo já o tempo mínimo de contribuição, que aí no seu caso você já tem um bom tempo, né, você já tem mais de 23 anos, né, de contribuição. Então aí você ainda não implementa as condições de aposentadoria, entretanto, respeitado no caso essas modificações da reforma, principalmente no que concerne à idade mínima, o ideal é que você precise realmente contribuir um pouco mais, né, para que possa realmente ter acesso assim quando fechar os 62 anos de idade. Vamos a mais uma dúvida. Cláudio, em Itapajé, sou agricultor, tenho 38 anos de idade e sou doente crônico renal. Já faz mais de 2 anos que recebo auxílio doença. Gostaria de saber se eu já tenho o direito de pedir a minha aposentadoria por invalidez. É possível, professor Rafael? É possível sim, Luzenor. Desde que você consiga comprovar, Cláudio, que realmente você está incapacitado de maneira permanente para o trabalho, né? A incapacidade ela já foi atestada como total, ou seja, você está totalmente incapacitado, mas de forma provisória, né, conforme o entendimento da última perícia. Se você conseguir laudos, documentos que comprovem que a sua incapacidade ela é total e permanente, sem dúvida, poderá sim, numa próxima perícia, ser atestado a necessidade de conversão do seu benefício para uma aposentadoria por invalidez. Francisco Edmar, em Guaraciaba do Norte, dei entrada no meu INSS no dia 31 de fevereiro de 2019, ou seja, há pouco mais de um ano. Eu trabalho de pedreiro e tive um acidente de trabalho, estava atrasado o INSS e botei em dia. Por causa dessa situação, o benefício veio negado. Botei nas mãos de um advogado e não tive resposta. Professor Rafael, essa pergunta do Francisco Edmar me deixa uma curiosidade para saber também se quem contribuinte do INSS deixa de pagar em determinado período, perde a condição de segurado. Nessa situação do Francisco Edmar, com apenas um ano, ele já tinha direito a algum benefício? Realmente perde, né? Na verdade, aquele que contribui, por exemplo, como segurado empregado e fica um bom tempo sem contribuir, esse tempo ele pode variar dependendo de algumas situações, de 12 a 36 meses, você ainda fica coberto, que é o chamado período de graça, né? Mas se eventualmente passa-se esse período, não há nenhuma contribuição, você pode sim vir a perder a qualidade de segurado, e para que você possa ter novamente condição de ter acesso a um benefício por incapacidade, você precisa contribuir por pelo menos um ano. Provavelmente nesse caso aí, Luzenor, o INSS compreendeu que a incapacidade, caso atestada pelo nosso ouvinte, ela foi anterior ao início das contribuições, né? Então ele só iniciou as contribuições depois que entendeu que já estava doente, que aí no caso a lei ela inclusive proíbe, né, a possibilidade de concessão de benefício nesse pedido. Então nesse caso, como já foi judicializado, né, no caso já foi levado até um profissional advogado, a orientação que a gente dá é que possa buscar junto a esse profissional advogado o real andamento do processo, em que etapa está o processo, e aí certamente você vai ter de fato a informação mais precisa do como que está o seu processo no âmbito da justiça. Voltamos à região da Ibiapaba. Sandra Maria, meu marido já é aposentado e somos casados há 5 anos. Ele foi casado por 25 anos com outra mulher. Essa mulher pediu todos os documentos dele para se aposentar como agricultora e ela nunca contribuiu para o INSS nem para o sindicato. Eu gostaria de saber se ela pode se aposentar com a carta de aposentadoria do meu marido. Ele é agricultor e somos casados no civil. Ela tem direito de se aposentar com os papéis do meu marido? Professor Rafael, tire a dúvida, acabe com a angústia da Sandra Maria, porque ela quer saber se esse processo todo da ex-mulher do atual esposo dela gera prejuízo tanto para ela, dona Sandra, quanto para o marido dela.
Olá, Sandra. Não, na realidade, gerar prejuízo não. Na verdade, o que provavelmente intentou a ex-esposa do seu marido, né, do seu atual marido companheiro, é de que ela tentou comprovar de que pelo fato de ele ser agricultor reconhecido pelo próprio INSS, ela comprovar que ela também o era, né? Embora todos os documentos que ela apresentou ao INSS são documentos de fato do ex-esposo, né? Essa possibilidade a lei realmente dá, né? Então, a possibilidade de você comprovar o que a gente chama de um grupo familiar rural, né? Então, e de fato não pode trazer nenhum prejuízo, nem a um futuro requerimento seu, né, para comprovar esses anos posteriores, né, esses últimos 5 anos, como você mencionou na pergunta, ou até mesmo possa prejudicar o benefício que o seu marido já possa ter obtido enquanto agricultor. Dona Maiara Silva em Quixeré. Tenho 40 anos de idade e desde 2000 trabalho de carteira assinada com insalubridade. Eu queria saber se já estou perto da minha aposentadoria. Maiara, tudo depende da sua documentação, né? O fato de você receber insalubridade desde o início das suas contribuições já sinaliza para uma possibilidade de que sua atividade ela pode ser considerada como especial. E aí, eventualmente, você poder realmente se aposentar com uma idade, vamos dizer assim, mais jovem, com um tempo de contribuição menor, né, na modalidade da aposentadoria especial. Então, no seu caso em particular, Maiara, a orientação que a gente dá é que você busque junto ao RH ou ao departamento pessoal do seu empregador, da sua empresa, um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O nome é difícil, mas que, na verdade, traz as condições através das quais você realiza suas atividades laborativas e aí vai mostrar realmente o grau de exposição que você tenha para que você possa realmente aposentar-se com menos tempo de contribuição. Silverícia em Rússias. Sou contribuinte do INSS há 13 anos e recebo pensão do meu ex-marido já falecido. Eu queria saber se eu vou receber minha aposentadoria. Quando chegar na época certa do tempo de contribuição e a idade, ela pode pedir a aposentadoria sem prejuízo na pensão, professor Rafael? Com certeza, Luzeno, ela vai poder sim pedir a sua aposentadoria, né, desde que preencha, né, todos os requisitos para a concessão desse benefício. Entretanto, por conta da reforma da Previdência, ela poderá, depender dos valores, ter que optar pelo benefício que seja mais vantajoso, né, ou a pensão por morte que ela já possui, ou uma futura aposentadoria para receber de uma maneira integral, e o outro benefício, ela receber apenas parcialmente. Então, tudo isso vai depender realmente dos valores de cada um desses dois benefícios, que não foi mencionado na pergunta, mas que é justamente uma modificação decorrente da reforma da Previdência. Luiz, em Meruoca, tenho 49 anos de idade e 29 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu conseguir minha aposentadoria. Bom, esse caso é o caso típico daquela pessoa que foi realmente muito prejudicada por conta da aprovação da reforma da Previdência. Porque o que acontece? Como o nosso ouvinte, ele iniciou as contribuições muito cedo e ele teve as suas contribuições regularmente recolhidas, ele provavelmente se aposentaria, caso não houvesse sido aprovada a reforma da Previdência, exatamente a partir do momento que completasse 35 anos de contribuição, né? Embora ele fosse se aposentar cedo, né? Nesse exemplo, ele se aposentaria, no caso daqui, há 6 anos, né? Então com 55 anos de idade ele se aposentaria. Com a aprovação da reforma, em tese nós temos uma idade mínima de 65 anos e ele poderia vir a fazer várias simulações para que pudesse se aposentar um pouco antes dos 65, desde que preenchido os requisitos de cada uma das regras de transição. Então a sugestão que a gente lhe dá é que realmente você continue realmente a contribuir. Muito provavelmente você vai aposentar-se um pouco antes, né, dos 65 anos de idade, né, mas ainda tem um longo período contributivo pela frente, em virtude de, embora você já tendo 29 anos de contribuição, a sua idade de 49 anos, né, no caso para o homem, é considerada, a partir da reforma da Previdência, uma idade muito cedo, né, uma idade ainda muito jovem para o sistema de Previdência para que possa se aposentar. Vamos à região sul do Ceará. Em Altaneira está a Juliana. Minha mãe tem um problema no joelho e ela fez uma cirurgia e o médico deu laudo para
ela parar de trabalhar e já tentei 3 vezes e o benefício não dá certo. Gostaria de saber o que posso fazer para eu conseguir a aposentadoria ou o benefício da minha mãe, que tem 51 anos de idade e é agricultora. No caso, realmente aí é judicializar. Já tentou por várias vezes na via administrativa, não obteve o êxito. A sugestão que a gente lhe dá é que você possa buscar um profissional, advogado aí na sua região, ou até mesmo um defensor público, para que você possa realmente na justiça tentar comprovar a viabilidade da concessão desse benefício. Cristiane em Granja tinha uma perícia marcada para o dia 24, mas estamos no período da quarentena. O que devo fazer? Perícia presencial está suspensa, né, professor Rafael? Sem dúvida, todos os procedimentos de perícia presenciais estão suspensos. Certamente essa perícia ela vai ter uma redesignação de data, ou seja, uma nova data vai ser agendada, preservando, no caso, a data do requerimento que você fez lá atrás. Então, se eventualmente for concedido o benefício, vai ser concedido desde a data do primeiro agendamento. Natalísia, cidade de Camusim, de um litoral maravilhoso. Minha mãe recebe auxílio-doença. O benefício dela encerra no dia 24 de abril. O que ela deve fazer? Ela tem 58 anos de idade e 11 anos de contribuição como autônoma. Faz 3 anos que foi pedida a aposentadoria dela e até agora nenhuma resposta do INSS. Só perícia a cada 2 anos. Nesse caso agora, professor Rafael, com a pandemia de coronavírus, não tem suspensão de benefícios, é isso mesmo? É isso mesmo, Luzenor. O benefício, caso ela tenha feito o pedido de prorrogação desse benefício, desse auxílio-doença, esse benefício ele será mantido, tendo em vista que as perícias elas não estão sendo realizadas no âmbito presencial enquanto estiver em vigor, e tiver as medidas tomadas por conta do coronavírus. Pergunta, Silvanos em Aquiraz, ganhei um benefício na justiça, o benefício foi cortado, já fiz 3 perícias, o advogado quer que eu faça outra perícia, eu queria saber por que não estou recebendo o benefício. Nesse caso, tem que verificar realmente o andamento do processo, Não é muito comum, dentro de um mesmo processo, você fazer 3, 4 perícias, Mas a orientação é que você possa buscar o seu advogado, o defensor público do seu caso, possa verificar qual o real estado do processo, E a partir daí realizar, todas as diligências. É possível, sim, que o juiz necessite de uma complementação de perícia, necessite eventualmente de um novo ato pericial para que possa realmente conceder o seu direito. Então a orientação é que realmente busque o seu advogado para certificar o real estado do processo. Júlia, em Jijoca de Jericoacoara, minha avó é deficiente e o auxílio dela foi negado. O que devo fazer? Qual é a resposta, professor Rafael Castelo Branco? Caso ainda esteja no prazo de 30 dias, apresentar, no caso, um recurso chamado recurso ordinário. Caso já tenha passado desse prazo, a única oportunidade é por meio de um profissional advogado ou um defensor público, buscar na justiça comprovar o seu direito. Edilânio está em Quixeré aguardando a nossa resposta com a seguinte pergunta: gostaria de saber se tenho direito a receber o salário, porque passou no jornal que mesmo sem pessoa ter feito perícia, tem direito de receber. Eu já fiz a perícia, estou só esperando o resultado. Eu já era aposentado e estou nas mãos da justiça. Professor Rafael Castelo Branco, qual é a resposta para o Edilânio em Quixeré? A medida que foi tomada, na verdade, ela diz que mesmo sem ter feito perícia no âmbito presencial, em sendo constatado, no caso, por meio do sistema virtual, da análise virtual do INSS, a justiça na concessão do benefício, eventualmente alguns benefícios podem ser antecipados. Mas no seu caso em particular, pelo que eu pude constatar na pergunta, você já tinha feito a perícia no INSS e estava aguardando apenas a comunicação. Nesse seu caso, o ideal é realmente aguardar, que muito provavelmente nos próximos dias já vai constar no sistema, no meu INSS ou INSS digital, na verdade a resposta final, no caso a comunicação de deferimento, caso o benefício tenha sido concedido, ou de indeferimento, caso o benefício tenha sido negado. Marcilene em Guaraciaba do Norte, o pai da minha filha faleceu agora, gostaria de saber se ela tem direito a alguma pensão. Ela fez 2 anos de idade. Caso o pai da criança estivesse na qualidade de segurado ou ele já fosse beneficiário de algum benefício previdenciário, uma aposentadoria, por exemplo, ela tem sim direito, enquanto filha, ela tem a ter acesso, no caso, a uma pensão
uma pensão por morte previdenciária. A você, ouvinte internauta, depois dessa resposta do professor Rafael Castelo Branco, quero convidá-la a nos acompanhar também no Alerta Geral de segunda a sexta-feira, que tem muitas informações, prestação de serviço importante para você. E nesta semana, nós estreamos, às terças e quintas-feiras, a coluna Direito de Família, Conflitos e Soluções, com a doutora Ana Zélia Cavalcante, falando tudo aí sobre pensão alimentícia, sobre guarda compartilhada. Tudo o que você precisa saber está aqui na coluna Direito de Família, Conflitos e Soluções, com a doutora Ana Zélia Cavalcante, às terças e quintas-feiras. E você pode mandar também a sua pergunta nessa área para o nosso WhatsApp 085 992 734353. Vamos voltar às perguntas. Lúcia em Calcaia. Sou funcionária pública há 33 anos e tenho 50 anos de idade. Quando vou ter a aposentadoria integral? Ainda vai demorar um pouco, hein, professor Rafael? Qual é a resposta para a Lúcia em Calcaia? O primeiro ponto é verificar se você contribui. As suas contribuições estão sendo direcionadas para o regime geral, no caso o INSS, ou para o regime próprio municipal, estadual, né, ou até mesmo para o federal, dos servidores públicos. Então, caso seja para o regime geral, você já teria implementado as condições de aposentadoria, entretanto, não iria receber integral, tendo em vista que para que você recebesse de forma integral, você teria que, somando a sua idade, mais o tempo de contribuição, hoje ter 87 pontos, do que no seu caso em particular, você só teria 83, né, 33 de contribuição, mais 50 de idade. Então, para que você, caso você contribua para um regime geral, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria integral, você terá que, fechando, né, a soma do seu tempo de contribuição com a sua idade, fechar o limite mínimo, que esse limite mínimo ele é crescente. Hoje já é 87 pontos, mas a cada ano ele vai aumentando mais um ponto, né? Caso você contribua para um regime próprio municipal ou estadual, aí tem que ver as regras do próprio regime, né, do seu município, do seu estado, a depender de qual regime você está vinculada. Socorro na região do Cariri. Trabalhei 11 anos em São Paulo e estou como agricultora há 12 anos e tenho os documentos comprovando a minha atividade. Eu posso me aposentar como agricultora? Tenho 55 anos de idade. Embora você já tenha a idade de 55 anos, realmente para que você possa se aposentar, você tem que ter no mínimo um período de contribuição como agricultora de 180 meses ou de 15 anos. Né? Como você apenas tem a comprovação de 12 anos de trabalho, realmente você teria que comprovar pelo menos mais 3 anos para você ter acesso realmente a uma aposentadoria enquanto é agricultora. Vamos a Aracati. José diz o seguinte: recebo o benefício BPC e moro com minha esposa e meu filho, e eu gostaria de saber se minha esposa tem direito de receber esse auxílio emergencial do governo federal. Aproveita, professor Rafael, para dizer quais são as condições para quem tem aposentadoria, benefício do INSS, BPC, receber o auxílio emergencial. Na verdade, o auxílio emergencial, né, que tem muito sido falado, ele tem alguns requisitos. Primeiro ponto, tem que ser maior de 18, não ter emprego formal ou receber qualquer benefício assistencial ou até mesmo previdenciário. Isso o beneficiário, não a família. A família eventualmente, né? Então, respondendo à pergunta do ouvinte, o fato de ter alguém na família que receba o BPC não impede de que aquela pessoa seja beneficiada, a não ser que seja o requerente do auxílio emergencial seja o próprio beneficiário do BPC, que aí não tem como você acumular os dois benefícios. Para além disso, não pode estar usufruindo do seguro-desemprego, pode eventualmente receber o Bolsa Família, não há nenhum impedimento, e a renda da família, né, de uma forma integral, ela não pode passar, né, de R$ 3.135, né, dentre outros critérios mais específicos, né, daqueles que são microempreendedores individuais ou segurados facultativos. Então, esse benefício, ele é um benefício de R$ 600 e ele vai ser pago em 3 parcelas, né, mensalmente, né, para aquelas pessoas que eventualmente preenchem esses requisitos. Saindo do Ceará, vamos ao Paraná. Francisco Souza gostaria de saber se eu pagar o INSS uma vez por ano, durante o resto do ano corrente, eu tenho o direito de fazer uso de qualquer benefício do referido INSS? Ele faz uma pergunta se nesse intercalando pagamentos ou uma vez por ano ele tem cobertura dos benefícios pagos pelo INSS, como pensão no caso de óbito, como o auxílio doença ou o auxílio acidente, professor Rafael. Tem sim. Na verdade, depende do enquadramento.
né? Aqueles que são, por exemplo, segurados facultativos, que são aqueles que não exercem atividade laborativa, mas que por conta própria eles contribuem para a Previdência, como é o caso, por exemplo, da dona de casa, nesse caso a cobertura não é de 1 ano, chamado período de graça, é de 6 meses, né? O segurado facultativo. Entretanto, se você contribui, por exemplo, como contribuinte individual, né, que é aquele que paga no carnê mensalmente, que exerce algum tipo de atividade remunerada, né? Então, esse, na verdade, fica com um período de graça de 12 meses. Então, ele fazendo realmente uma contribuição por ano, ele fica ainda na qualidade de segurado, certo? Então, ele fazendo a cada 12 meses uma contribuição, ele fica, sim, respondendo a pergunta e aí terá, sim, acesso aos benefícios da Previdência Social. Alexandre, em Fortaleza, no meio dessa pandemia, sem informação assim, como eu fui fazer a prova de vida e cheguei ao banco e fiquei sabendo que eu não precisava fazer a prova de vida. Sou microempreendedor individual, tive um AVC e recebo um auxílio-doença. Meu auxílio-doença foi prorrogado e pago simples, mesmo antes dessa situação. E eu já pagava e continuo pagando. Faço certo? Explicações para a nossa ouvinte Alessandra. Mas dizer aqui, professor Rafael, no Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, como no Alerta Geral de segunda a sexta-feira, que a prova de vida foi suspensa nesse período do coronavírus. Faz correto, sim, tendo em vista que, na verdade, o Simples Nacional, né, o valor que você paga mensalmente ao Simples, ele é para além das contribuições previdenciárias, há algumas obrigações tributárias também atreladas. Então, se eventualmente você deixa de recolher o pagamento do Simples, você pode se tornar inadimplente às outras obrigações que você realmente paga quando mensalmente você faz aquela contribuição sobre o seu faturamento. Então, a orientação é que, mesmo sendo beneficiária no caso do auxílio doença, por ser uma microempreendedora individual, que você continue sim arcando com as obrigações do Simples. Vamos continuar. Eduardo, em Limoeiro do Norte. Tenho 50 anos de idade e 21 anos de contribuição e hoje me encontro desempregado. Doutor Rafael, como é que faço para que eu possa um dia me aposentar? Com o tempo de contribuição que você já possui, você já tem o chamado período de carência, que é o número mínimo do benefício, né, para você obter o benefício de aposentadoria. Entretanto, o que vai dificultar no seu caso é a idade mínima, né? A Previdência, a reforma de 2019, né, a Emenda Constitucional 103, ela atribui ao homem urbano a idade mínima de 65 anos para que possa aposentar-se. Você chegando de fato à idade mínima, sem dúvida, você já tem o tempo mínimo exigido para que possa obter o benefício de aposentadoria. Antônia, em Pentecoste, tenho 48 anos de idade e não contribuo com o INSS. Ainda posso começar a contribuir? É importante, professor Rafael, com 48 anos de idade, a dona Antônia começar sim a contribuir, mas você tem outras explicações para ela. Sem dúvida, é importante sim, tendo em vista que não só para uma futura aposentadoria, mas também para que você possa, Antônia, ter a proteção previdenciária para outros riscos sociais, como por exemplo, um auxílio-doença, eventualmente outro benefício ligado à Previdência, você possa ter a necessária cobertura. Então, o ideal é que você possa comparecer assim que regularizar o atendimento, né, junto ao INSS, fazer a sua inscrição e realmente iniciar suas contribuições. O Ricardo está em Jaguaruana, tem uma filha de 6 anos e ela recebe um benefício do LOAS. Ela tem direito de receber pensão? Não, na realidade o benefício do LOAS, né, eu também conhecido como BPC, ele é incompatível com a pensão por morte. Se eventualmente ela tiver acesso a uma pensão por morte, ela terá, na verdade, que optar pelo benefício que for mais vantajoso, quer seja a pensão ou o BPC, que geralmente nesses casos é mais vantajoso a pensão por morte. Raimundo, em Tianguá. Sou aposentado há 11 anos e fui chamado para o pente fino e foi descontado o valor de R$400 e agora estou recebendo apenas R$80. Isso é correto, professor Rafael? O que deve fazer o Raimundo? Realmente essas informações que foram prestadas, Raimundo, não é muito comum isso acontecer. Eu sugiro que a toda decisão administrativa do INSS, você tem a possibilidade de recorrer dessa decisão. Então, o ideal é que, caso você ainda esteja no prazo, você possa analisar a possibilidade de recorrer,
dessa decisão, que o prazo é de 30 dias a contar da ciência da decisão administrativa, ou até mesmo que você possa buscar um profissional advogado ou um defensor público para que na justiça você consiga restabelecer o benefício para o valor original. Tainara, em Russas. Minha mãe recebe o auxílio BPC, ela tem 76 anos de idade, o esposo faleceu e ela era casada com ele. Gostaria de saber se ela tem direito à aposentadoria como viúva. Ela tem direito, professor Rafael? Ou ela tem direito de acumular o benefício BPC com a pensão como viúva? Explicando melhor essa pergunta. Caso o falecido esposo ele estivesse na qualidade de segurado, quer ele estivesse contribuindo ou até mesmo ele já fosse beneficiário de uma aposentadoria, ela tem direito sim. E aí ela vai ter que optar, no caso, ou de ficar com a pensão por morte do ex-marido ou de permanecer com o benefício que ela já tem posse, que no caso é o BPC. Antônia, em Granja, gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria. Sou agricultora e tenho 57 anos de idade. E aí você aproveita para dizer, professor Rafael, quais são as condições para os trabalhadores rurais ou quem mora no campo se aposentar. Nesse caso, para que você possa se aposentar, você já tem a idade mínima. A mulher do campo ela se aposenta com 55 anos, enquanto que o homem com 60 anos, desde que ambos possam comprovar pelo menos 180 meses de trabalho no campo, né, que é o que a gente chama do enquadramento previdenciário de segurado especial. Então, a depender realmente da sua comprovação, se você tiver provas de que trabalhou por pelo menos esse período no campo, sem dúvida, terá sim direito à aposentadoria rural por idade. Você, ouvinte internauta, pode mandar a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra. O nosso WhatsApp 085 992734353. Vamos às perguntas. Lúcia, em Russas. Meu filho recebia benefício, foi suspenso em julho do ano passado. O INSS falou que era por falta de documentos. Mandei tudo que o INSS pediu. Ligo para lá e dizem que está em análise. Devo esperar ou posso fazer mais alguma coisa? Qual é a resposta para a dona Lúcia na cidade de Russas, professor Rafael? Dona Lúcia, na realidade o interessante é a senhora realmente aguardar. Essas análises administrativas, ela realmente tem levado um certo período e certamente, sendo constatado que é correta a manutenção do benefício, né, a senhora já entregou todos os documentos, sem dúvida ele receberá todo esse período em que eventualmente ele não esteja realmente recebendo. Continuamos em Russas. Iris, tenho 58 anos de idade e recebo só meio salário. Entrei na justiça para conseguir meu salário inteiro. Gostaria de saber o que devo fazer. Aguardar a decisão judicial, né? Sem dúvida, se você já levou por meio de um advogado, né, um defensor público, o processo até a justiça, o juiz ele vai solicitar, né, os documentos que se façam necessário, realizar as audiências que forem necessárias e a partir daí dar o julgamento, que aí vai ser ou pela concessão do benefício ou realmente pela não concessão. Pergunta do Francisco Eduardo. Minha mulher recebe um auxílio acidente de R$415. Ela tem 55 anos de idade. Falta quanto tempo para ela se aposentar? Depende do tempo de contribuição que ela eventualmente tenha. Na verdade, esse auxílio acidente que foi concedido porque foi constatado que ela teve uma perda parcial da capacidade laborativa. Então, ela vai receber esse benefício até o momento realmente da aposentadoria, que aí para responder realmente a sua pergunta, o necessário é que se saiba pelo menos o tempo de contribuição que ela já tem registrado no histórico. Henrique está na região metropolitana de Fortaleza e diz o seguinte: gostaria de saber quanto tempo ainda falta para eu me aposentar. Sou professor da rede estadual do Ceará e já tenho 29 anos e 5 meses de contribuição e 52 anos de idade. Nas regras atuais, né, na chamada regra de transição da reforma da Previdência, o professor servidor público estadual, que é o seu caso, ele precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição e uma idade mínima de 56 anos de idade. Então, o ideal é que realmente você permaneça contribuindo, porque tendo em vista que, muito embora você tenha um bom tempo de contribuição, a sua idade ainda não é suficiente para a obtenção do benefício de aposentadoria. De Fortaleza, vamos aos sertões de Canindé. O Antônio está em Paramoti com a seguinte dúvida: tenho 59 anos de idade e desde 2012 que sou aposentado por invalidez como agricultor, porém não trabalho mais. Eu queria saber se quando eu completar os 60 anos eu preciso comparecer ao INSS ou não.
Em tese não há essa necessidade, né? Você, como beneficiário de uma aposentadoria por invalidez, você pode eventualmente ser convocado pelo INSS, mas não há obrigatoriedade de, assim quando completar 60, você realmente comparecer, certo? Eventualmente, se for constatado uma melhora até lá, né? Até você completar os 60 anos, o INSS ele pode sim vir a lhe convidar, inclusive por conta por exemplo, da operação Pente Fino, né? Então, o ideal é que você aguarde realmente chegar, e quando chegar não há essa necessidade, mas caso você seja convidado a realizar essa perícia, você possa sim comparecer até a agência do INSS. Adriana, na região metropolitana do Cariri, nos acompanhando pela FM 106.5, em Juazeiro do Norte. Meu esposo tem 64 anos de idade, vai fazer 65 anos em setembro, tem 21 anos de contribuição. Ele já pode pedir a aposentadoria? Professor Rafael, o esposo da Adriana já pode pedir a aposentadoria? Parece que não, né? Só esperar mais um pouco. Exatamente, Luciano. Ele tem que aguardar realmente fechar os 65 anos de idade. Fechando essa idade, ele já tem um tempo suficiente para que possa realmente se aposentar. Emerson, em Fortaleza, a empresa que eu trabalhava fechou. Gostaria de saber como faço para receber os meus direitos. E para o Emerson também, ele faz a pergunta na área trabalhista, mas é bom o Emerson conferir como ficou o recolhimento da parte do empregador e também da parte que a empresa tirou do salário do Emerson para o INSS. Importante, né, professor Rafael? Se eventualmente não houver um cumprimento, né, do pagamento das verbas trabalhistas de maneira espontânea por parte do empregador, a orientação que a gente lhe dá é que você possa buscar realmente o Poder Judiciário por meio de um advogado ou um defensor público, que na verdade aí seria um advogado trabalhista, para que você possa ter acesso ao pagamento das suas verbas. Professor Rafael Castelo Branco, pergunta que vem do estado que tem o DDD 087. A produção aqui não me passou essa informação, mas você já aproveita para dizer 087. É o Oswaldo que diz o seguinte: estava trabalhando de carteira assinada, gostaria de saber se tenho direito de receber o auxílio emergencial. Ele disse que estava trabalhando, ou seja, pelo jeito, hoje está sem carteira assinada. Ele tem ou não tem direito ao auxílio emergencial? Se hoje ele não mais está na condição realmente de empregado, né, ele está desempregado, ele preenche todos aqueles requisitos que a gente já falou algumas vezes aqui no programa de hoje, ele pode sim vir a ter acesso ao benefício, e é importante dizer que esse benefício do auxílio emergencial, ele não é compatível com o seguro-desemprego, então é necessário também que ele não esteja recebendo esse benefício, além daquelas condições, para que possa realmente usufruir do benefício do auxílio emergencial. Paulo Sérgio, em Tianguá, gostaria de saber como é que vai ficar a perícia, porque a gente é daqui de Tianguá e a minha mulher, professora, tem uma perícia marcada para o dia 18 de abril, para a próxima semana. A informação, professor Rafael, você me confirma e passa logo para os nossos ouvintes internautas. Perícia presencial, todos os serviços prestados pelo INSS que exigem a presença dos segurados estão suspensos, esse serviço. Com certeza. Na realidade, todas as perícias presenciais, elas estão suspensas no âmbito das agências, e aí por conta exatamente de uma portaria conjunta emitida agora no último dia 6 de abril, aqueles que eventualmente requereram posterior a essa portaria, eles podem remeter esses documentos, né, de forma digitalizada por meio do sistema Meu INSS junto ao site, e ter remotamente uma análise prévia. E aí, se for constatada a justiça na concessão desse benefício, pode eventualmente ter acesso ao benefício no valor de um salário mínimo, né? Aqueles que eventualmente requereram antes do dia 6 de abril, e a perícia ficou marcada agora para esse mês, no caso terão as suas perícias reagendadas, tá bom? Para a data futura. Então, o ideal é que realmente possa estar sempre atenta aí junto ao INSS qual a data que vai ser designada essa perícia, tendo em vista que não tem como realizar nesse momento.
Carlos Alberto em Tianguá, tenho 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Nós temos o Carlos Alberto, radialista, apresentador do programa Alerta Geral, aqui na nossa FM Sonzum 94.9 em Tianguá. E o ouvinte, seja o ouvinte ou o Carlos Alberto aqui, que ambos têm o mesmo perfil, 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. É um menino, ainda tem muito tempo pela frente para se aposentar, não é isso, professor Rafael? Com certeza, Luzenor. Com a reforma da Previdência foi estabelecida uma idade mínima de 65 anos para o homem e de 62 anos para a mulher. Claro que tem as regras de transição, que aí a depender realmente de especificidades, você pode realmente se enquadrar em alguma dessas regras. Então, nesse caso em particular, realmente, embora você já tenha o período mínimo, né, para que você possa obter um benefício de aposentadoria, realmente você está bem distante, tendo em vista que a adoção dessa necessidade também do cumprimento da idade mínima aí no decorrer dos próximos anos. Vamos a Camusim, Simone. Meu pai tem 64 anos de idade e tem 16 anos de INSS e está desempregado desde julho do ano passado. Ele vai fazer 65 anos de idade no ano que vem, em abril do próximo ano, ou seja, daqui a um ano. Quando ele pode dar entrada na aposentadoria? A partir do momento em que fechar os 65 anos. Ele já tem 16 anos de contribuição, já preencheu o chamado período de carência. Fechando a idade mínima, sem dúvida, terá acesso ao benefício. Ailton, em Capistrano, dei entrada no pedido BPC há 4 meses e não obtive resposta até agora. O que devo fazer? Realmente aí é aguardar a decisão administrativa, né? Até pelo tempo que já tem, muito provavelmente já nos próximos dias o INSS vai apresentar uma resposta, até porque o sistema, embora o atendimento presencial esteja suspenso, as análises administrativas elas permanecem sendo feitas. Eliane, em Caridade, gostaria de saber se eu pagar pelo MEI, se quando eu for pedir minha aposentadoria, terei direito ao 13º salário. Professor Rafael Castelo Branco, quem é aposentado pelo INSS como segurado da Previdência Social, tem sim direito a essa gratificação natalina, que o governo decidiu antecipar agora o 13º salário para os beneficiários da Previdência Social em meio à pandemia do coronavírus. Corretamente, Luzenor. Então, independente do grau, né, da forma de enquadramento daquele segurado perante a Previdência, ele tem sim direito à gratificação natalina e então, respondendo a sua pergunta, você vai ter sim direito ao 13º salário. Francisca, em Farias Brito, região do Cariri. A pergunta é longa, mas dona Francisca vai ser feita agora. Comecei a trabalhar como professora temporária em 1993, apenas com ensino fundamental completo. Em 1994, fiz um concurso para professor e passei. Trabalhei 5 anos exercendo a função, mas com o tempo chegaram as mudanças. Só poderia atuar na sala de aula quem tivesse formação. Fui remanejada para o cargo de auxiliar de serviços gerais, no qual exerço até os dias atuais. Meu contra-cheque é como se eu fosse professora regente. Tenho 46 anos de idade e 27 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria como professora? No caso, para que você possa realmente aposentar-se como professora, você vai ter que ter comprovações de que durante todo o exercício das atividades laborativas, você exerceu as suas atividades perante o ensino infantil, fundamental ou médio. Então, no seu caso aí tem um desvio de função que certamente pode sim vir ali prejudicar. Outro ponto que tem que verificar é se você está contribuindo para um regime geral de previdência ou para o regime próprio. Caso seja para o geral, ou seja, você contribua para o INSS, hoje a mulher professora, ela se aposenta desde que ela tenha uma idade mínima de 51 anos e 6 meses e pelo menos 25 anos de contribuição como professora. Então, se você ainda não preenche, né, na verdade, esses requisitos, é bom, muito bom você ficar atenta, né, que a partir do momento que você tiver realmente essa idade mínima, você comprovando, a depender aí da sua documentação, o exercício da atividade no magistério, né, que é necessário para você usufruir dessa aposentadoria, sem dúvida, terá acesso ao benefício. Mensagem que chega da região dos Inhamuns. O Evilásio Rodrigues, que é de Itauá, diz o seguinte: olá, bom dia, parabéns pelo grande trabalho. Evilásio, muito obrigado pela mensagem tão simbólica, tão importante para todos nós que fazemos o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, sempre na preocupação de levar a você, ouvinte internauta, as informações na área da Previdência Social e uma verdadeira aula de Previdência Social, de educação previdenciária. Evilásio, muito obrigado.
Neide, em Minas Gerais. Minha mãe contribuiu com o INSS por 12 meses. Ela tem 67 anos de idade. Recentemente, ela fez uma cirurgia para retirar o baço e está afastada por 4 meses. Gostaria de saber se ela poderia entrar com pedido de aposentadoria. Bom, se ela está contribuindo para o INSS, ela está na qualidade segurada, né? Ela já tem mais de 12 contribuições, ela já preencheu também o segundo requisito, que é o de carência. Então, ela comprovando realmente a incapacidade para o trabalho, ela pode sim vir a ter acesso a um benefício por incapacidade, que pode ser ou um auxílio doença ou eventualmente até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Outra mensagem carinhosa que vem de longe, do interior da Bahia, é a internet que encurta distância. A Marta Sueli manda o seguinte recado: olá, bom dia, gosto muito de assistir vocês, parabéns. Dona Marta, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo estímulo, palavra de estímulos mesmo para nós que fazemos aqui o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Uma ouvinte mandou uma pergunta, não se identificou, mas a pergunta vale e a resposta bem importante. Tenho uma filha que recebe o BPC, gostaria de saber se eu tenho direito de receber esse auxílio emergencial, porque eu sou mãe solteira. Tem ou não tem, professor Rafael Castelo Branco? Tem sim. Na verdade, você preenchendo os requisitos para a concessão do auxílio emergencial, o fato da sua filha receber o BPC não impede em nada de que você possa realmente ter acesso a um benefício do auxílio emergencial. O auxílio seria direcionado a você, né? Você seria de fato a beneficiária, enquanto que o BPC, pelas informações que você prestou na pergunta, é um benefício da sua filha, né? Então, apresenta renda compatível, não há como impedir o seu acesso a esse outro benefício, tendo em vista que o titular dos benefícios são totalmente diferentes, enquanto um é da sua filha e outro é seu. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Sábado, em tempos de coronavírus, você continue em casa, fique ligado, fique ligada, porque aqui do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, a gente manda recado, esclarecimento, mensagens para você sobre dúvidas na área da Previdência Social. Essa é a maior rede de prestação de serviço na área da Previdência Social, pelo rádio e pela internet. Ao meu lado, o professor Rafael Castelo Branco. Val Maciel, em Tejuçuoca. Tenho 30 anos de agente de saúde e tenho 50 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar com o piso salarial que ganho hoje. Primeiro passo é verificar se você está contribuindo para o regime geral, no caso do INSS, ou para um regime próprio do município ou do estado ao qual você esteja vinculada, né? Caso você esteja vinculada ao regime geral, o primeiro passo é verificar se eventualmente você não conseguiria enquadrar a sua profissão de agente comunitário de saúde como uma trabalhadora, né, submetida a um regime especial. Né? Então, para isso seria necessário um PPP, né? No caso, um perfil profissiográfico previdenciário que você pediria junto ao órgão, né, de administração aí do seu município, a qual você esteja vinculada, e aí comprovando realmente que você exerceu todo esse período como em regime especial, ou seja, você teria acesso sim a uma aposentadoria especial e aí receberia já de forma integral, né? Você teria que ter cumprido aí por volta mais ou menos de 25 anos de trabalho para ter acesso realmente a esse benefício, mas para isso teria que comprovar a exposição ao respectivo agente nocivo, né? Caso você esteja submetido a um regime próprio, aí realmente dependeria das regras do regime próprio do seu município ou do estado para que a gente pudesse realmente ter acesso a essa possibilidade de você aposentar-se de maneira integral. Geraldo Ribeiro, em Milagres, região do Cariri. Tenho 65 anos de idade e 33 anos de contribuição. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria no dia 10 de janeiro e até agora não tive resposta. Por que tanta demora? Professor Rafael Castelo Branco, esclareça aqui para o nosso ouvinte Geraldo Ribeiro.
em relação à idade, 65 anos de idade, ou ele precisava ter mais 6 meses? Não, na verdade, com base nas informações que foram prestadas, ele tem acesso realmente ao benefício, ele tem direito ao benefício de aposentadoria. O que provavelmente está acontecendo é a demora mesmo administrativa do INSS, mas que nesse caso você receberá provavelmente a concessão desse benefício e já com a data retroativa até o dia em que você de fato requereu o benefício, fez o agendamento. Carmen, em Minas Gerais, tenho 59 anos de idade e 22 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Você, na verdade, já tem direito, você já tem um tempo mínimo para que possa ter acesso a um benefício de aposentadoria. O que falta é somente preencher o requisito da idade. A idade hoje, para as mulheres, após a reforma da Previdência, a idade mínima é de 60 anos de idade e 6 meses. Né? Então, você está bem próxima realmente ao momento da aposentadoria. Você implementando os 60 anos e 6 meses ainda no ano de 2020, sem dúvida você vai ter acesso ao benefício. José Matias, tenho 58 anos de idade e 39 anos de contribuição. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Tempo de contribuição sobrando ele tem, né? Ele está, professor, no estado que tem 99 como DDD. É o Pará, professor Rafael? Me corrija aqui. Na realidade é o Maranhão, interior do Maranhão, o DDD 99. Você já implementa condições para aposentadoria, tendo em vista que somando a sua idade com o tempo de contribuição, você já tem os 97 pontos hoje suficientes para que você possa se aposentar. Então, respondendo a sua pergunta, você já implementa condições sim. Antônio Brandão, no interior do Ceará. Tenho 28 anos de contribuição e 52 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Não, você já tem o tempo de contribuição mínimo, então falta apenas chegar até a idade considerada mínima para aposentar-se. No caso, a reforma da Previdência instituiu a idade mínima de 65 anos. É claro que pelas regras de transição pode ser que você aposente-se com menos tempo. Então, respondendo a sua pergunta, o tempo que falta para você realmente aposentar-se é somente considerada a idade mínima, que no caso de 65 anos para o homem. Pergunta que vem da Cineia 019. Qual é o estado, professor Rafael? É do interior do Rio Grande do Sul? Me corrija aqui. Minha mãe tem 66 anos de idade e trabalhou na zona rural por 25 anos. Agora tem 10 anos de MEI. Gostaria de saber quanto tempo falta. É uma aposentadoria híbrida da mãe da Cineia, agricultura e hoje como trabalhadora rural, como contribuinte rural? Exatamente. Na verdade, esse DDD é o DDD de São Paulo, né, do estado de São Paulo, região ali de Campinas, né, provavelmente. Na verdade, para que ela possa ter acesso à aposentadoria, ela pode sim se enquadrar na modalidade de aposentadoria híbrida, né, onde somando o tempo de urbano com rural, ela tem que ter pelo menos 15 anos ou 180 meses de contribuições. Então, se ela já tem 10 anos de contribuições como urbana, ela teria que comprovar pelo menos 5 anos de contribuições como rural. Perguntas que chegam pelas nossas redes sociais. Tereza Farias, Santa Quitéria. Sou agente comunitária de saúde, tenho 30 anos de trabalho e 56 anos de idade. Já está na hora de pedir a aposentadoria, professor Rafael? Está bem próximo, né, do momento da aposentadoria, tendo em vista que, independente de ser no regime geral ou eventual regime próprio, ela, com 87 pontos, ela tem condição de aposentar-se esse ano. Então, como ela já tem, somando a idade, né, com o tempo de contribuição, 86 pontos, talvez com alguns meses a mais, ela já possa sim preencher os requisitos para obtenção de uma aposentadoria. Vamos apontar no Paraná, Noêmia Ribeiro. Contribuí por 11 anos e 7 meses. Tenho problemas musculares e por isso deixei de trabalhar. Será que posso me aposentar? Caso você menciona que ficou um tempo sem contribuir, caso você ainda esteja na qualidade segurada, ou seja, você ainda esteja na condição de proteção pela Previdência Social, sem dúvida, você pode sim, via formular um requerimento no âmbito da Previdência, né, e fazer um agendamento e submeter a uma perícia. E a partir do resultado da perícia, você pode sim ter acesso a um benefício por incapacidade, no caso, uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez. Também no interior do Paraná, Eloy Quiló. Meu tio deu entrada há mais de 5 anos no pedido de aposentadoria e não tem resposta. Ele vai fazer 70 anos de idade e trabalhava na lavoura. O que devemos fazer?
Olha, não é comum um requerimento administrativo demorar cerca de 5 anos para que possa ter uma resposta. Então o INSS, embora a gente saiba da demora típica, né, pelo menos nos últimos períodos aí da instituição em apresentar suas respostas, não é comum esse prazo. Então, se você verifica junto ao INSS, não tem realmente essa resposta, não tem uma resposta final a esse requerimento, o ideal é realmente já judicializar por meio de um advogado ou de um defensor público aí na sua região. Pergunta da Inês Souza, que não diz onde se encontra, em que cidade está, mas vai a pergunta: quem é agricultor, mas não contribui, pode se aposentar? Professor Rafael, aquela história, educação previdenciária, quem tem aposentadoria garantida é quem contribui, mas você chega em determinada faixa de idade que ainda há tempo de contribuir. As explicações com o professor Rafael Castelo Branco. No caso do agricultor, ele tem que necessariamente comprovar o exercício, né, desse labor no campo e ter a idade mínima. No caso, a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60. E aí tem que comprovar pelo menos 180 meses de labor no campo. Fora dessas condições, realmente o agricultor não tem qualquer possibilidade de ter acesso a uma aposentadoria, principalmente aquele que não contribui diretamente. Então, o ideal é que os agricultores, no caso os pequenos agricultores, que possam guardar essas comprovações desse labor do campo para ter acesso não só a uma aposentadoria, como também, eventualmente, a qualquer outro benefício da Previdência Social. Jorge Fernandes, trabalhei por 7 anos como vigilante armado. Isso me ajudaria na aposentadoria antes dos 65 anos de idade? Tenho 62 anos de idade. Pode ajudar sim, porque na verdade esse período de 7 anos ele pode eventualmente ser convertido, né, de especial para normal, né, para um período convencional, e aí você ter ampliado o seu tempo de contribuição. Então, respondendo a sua pergunta, se você conseguir comprovar realmente o labor como vigilante armado, muito provavelmente vai ter sim vantagens em sua futura aposentadoria. Mais uma pergunta, mensagem do MC Branco. Vou fazer 60 anos de idade em maio e tenho 15 anos de contribuição. Quando posso pedir a minha aposentadoria? MC Branco, você precisa esperar mais um pouquinho, mas os números redondos estão chegando com o professor Rafael Castelo Branco. MC Branco, em sendo homem, você já tem o tempo mínimo, né, realmente de contribuição. Entretanto, você teria que ter a idade mínima para a obtenção desse benefício. Não faria jus a concessão do benefício de aposentadoria nesse momento. No caso, sendo mulher, com 60 anos e 6 meses, você já tendo os 15 anos de contribuição, você teria sim condição de obter esse benefício de aposentadoria. Então tudo depende realmente dessa questão, se é homem ou mulher, né? E aí desses requisitos como a gente mencionou. Pergunta sobre tempo e contribuição de aposentadoria. Francisco de Souza, 57 anos de idade, 29 anos de contribuição. Quais são as condições para ele se aposentar, professor Rafael? Já tem o tempo mínimo de aposentar para a concessão, né, da aposentadoria, o tempo de carência, seria somente completar a idade mínima, que no caso da idade dos homens é a idade de 65 anos, no caso da mulher, a idade de 62 anos, conforme a reforma da Previdência. Gildate Silva, 64 anos de idade, 26 anos de contribuição. Está bem pertinho, hein, professor Rafael? Com certeza, Luzenor, somente completando os 65 anos de idade é só fazer o requerimento, sem dúvida vai ter acesso ao benefício. Vilma Rodrigues, eu recebo pensão por morte e pago o INSS todo mês. Tenho 57 anos de idade e 13 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Quando fechar os 15 anos de contribuição, Vilma, e você fechar a idade mínima. Hoje a idade mínima da mulher é de 60 anos e 6 meses, crescendo 6 meses a cada ano. Então, com 60 anos e 6 meses, a mulher hoje tendo pelo menos 15 anos de contribuição, sem dúvida ela obtém o benefício de aposentadoria. Carolina, não diz em que cidade se encontra, ela diz que o esposo vai completar 64 anos de idade e tem 28 anos de contribuição. Pode ou não pode se aposentar, professor Rafael Castelo Branco? Não, a partir do momento que fechar os 65 anos, terá sim. Então o ideal é realmente aguardar, fechando os 65 anos já pode formular o requerimento. Mais uma dúvida, já na reta final do bate-papo político. Evani Miller, quero saber se uma pessoa que não contribuiu pode se aposentar. Se sim, com quantos anos de idade? E se não contribui, professor Rafael Castelo Branco, o que acontece? Na realidade, para que você possa aposentar-se, tem que necessariamente ter contribuído. E não só ter contribuído, mas ter contribuído por pelo menos 15 anos, no caso da mulher, e
a depender do caso específico do homem, 15 ou 20 anos, como a gente geralmente especifica aqui essa diferença. No caso daqueles que nunca contribuíram, o único benefício que pode ter acesso, na verdade, é um benefício assistencial, também conhecido como LOAS ou BPC. Miriam Lucena, uma pessoa com 65 anos de idade pode se aposentar? As explicações com o professor Rafael Castelo Branco. Miriam, o homem, 65 anos de idade, hoje mais 6 meses, não é isso, professor Rafael? Bom, na realidade, com 65 anos, ele tem condição, sim, de obter o benefício de aposentadoria, desde que ele tenha contribuído por pelo menos 15 anos de contribuição. Então, o homem que já tem mais de 15 anos de contribuição, 180 meses, né, na verdade, ele tem condição de ter o benefício de aposentadoria, tendo já a idade mínima de 65 anos. Claudemir Fernandes, quem é casado com uma pessoa que recebe o LOAS pode se aposentar como agricultor? Atrapalha, professor Rafael? Não atrapalha de forma nenhuma, Luzenor. Então, preenchendo os requisitos da aposentadoria como agricultor, independente da esposa ser beneficiária do BPC, não há nenhum problema. Lúcia Rodrigues, tenho 60 anos de idade e 5 anos de contribuição. Posso me aposentar? Não dá, Luzenor, em razão de que é necessário pelo menos 15 anos de contribuição, que é o chamado período de carência, né, os 180 meses. Então, com apenas 5 anos de contribuição, realmente o ideal é permanecer contribuindo. Mais uma pergunta. Lourdes Prado, estou aguardando a minha aposentadoria. Em junho vou completar 5 anos. Que espero? Tenho 74 anos de idade. O que devo fazer? Com 74 anos de idade já era para ter outro benefício, hein, professor Rafael Castelo Branco? Primeiro ponto é verificar o porquê de tanta demora. É provável que o INSS já tenha dado, sim, uma resposta, quer seja de concessão, quer seja de uma negativa. Caso não tenha, outra possibilidade, como o Luzenor alertou, é a possibilidade da obtenção do benefício de prestação continuada, também conhecido como BPC ou LOAS. Genilde Félix, tenho 59 anos de idade e já passei por várias perícias. Tive a sentença favorável, mas até agora não consegui me aposentar. Qual é o conselho para nosso ouvinte Genilde, professor Rafael? Como já foi levado o processo até a justiça, Genilde, o ideal é realmente aguardar, né, uma decisão final acerca desse processo, principalmente pelo fato de já ter tido uma sentença favorável. O ideal realmente é que você esteja sempre em contato com o seu advogado, com a sua advogada, para que possa ter informações atualizadas. Muito provavelmente nos próximos períodos, né, você já vai ter uma decisão final. Professor Rafael Castelo Branco, vamos encerrando por aqui o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, ouvinte, ainda há tempo para mandar a sua mensagem. 085 992 73 4353. A você, professor Rafael Castelo Branco, nosso bom dia, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Continuo dizendo, permaneça em casa, tudo vai passar. Isso passa. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Lucinha. Desejar a todos os ouvintes aqui um bom final de semana, que a gente possa realmente ter cuidado, né? Que a gente possa se proteger, ficar em casa, para que a gente possa ter muitos e muitos anos aqui de alerta geral, de informações previdenciárias e outras coisas mais. Um grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.